A reencarnação não pode ser verdadeira por causa do aumento da população. Segundo o nosso amigo João das Neves, esse aumento da população seria um argumento contra a reencarnação. O fluxo de espíritos deveria ser sempre o mesmo. Mas onde é que está escrito isso? Tem algum lugar da doutrina espírita, ou está escrito em algum lugar, que a quantidade de espíritos no planeta tem que ser sempre a mesma? Não existe isso em lugar nenhum. A doutrina da reencarnação não diz que o número de espíritos tem que ser o mesmo sempre. O que ela diz é que a criação do espírito, o momento da criação do espírito, não é o mesmo momento da criação do corpo. Esses momentos são separados e o mesmo espírito ele retorna várias vezes em corpos diferentes. Mas daí a gente não pode concluir que o número de espíritos no planeta é sempre o mesmo. Os espíritos são criados em algum momento. Essa criação, isso ainda é um mistério, até mesmo para os espíritos. Nós não temos como compreender quando acontece, como acontece a criação dos espíritos. Mas veja, o próprio Jesus já havia dito que o espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Com o advento do espiritismo, o próprio Jesus nos diz que o espiritismo vem para nos ensinar todas as coisas, mas ainda não conseguiu nos ensinar de onde ele vem. Mas a gente já tem uma noção de para onde ele vai. A gente não sabe de onde vem o espírito na sua origem, mas a gente já sabe que ele vem de uma vida anterior. E às vezes ele vem de um planeta anterior, vem de um planeta menos evoluído. Assim como os espíritos evoluem, os planetas também evoluem. E nós vivemos em planetas que estão de acordo com o nosso padrão vibratório, com o nosso padrão de evolução espiritual. Então, com o advento do espiritismo, a gente passa a ter uma noção um pouco melhor a respeito da nossa origem e principalmente a respeito do nosso destino. A busca do paraíso, a busca de um mundo melhor, de um mundo espiritual, nada mais é do que essa evolução do espírito. Jesus também falou que existem muitas moradas na casa do Pai. E a busca pelo paraíso é a busca por uma dessas moradas. Então o Espiritismo nos diz que quando a gente evolui como espírito, a gente vai para moradas melhores. Ou com o tempo, essa própria morada aqui vai se tornar uma dessas moradas melhores. Jesus também falou que ele pré-existia antes do corpo dele. E é por isso que as pessoas acham que ele é Deus. Mas a doutrina dos Espíritos vem e explica isso com bastante tranquilidade. Ele disse que antes de Abraão, ele já era Jesus. Jesus também disse que João Batista era Elias, que havia de vir. Ele também disse que antes da criação do mundo, ele já havia sido glorificado. E mais do que isso, ele disse que já conhecia os apóstolos antes dos apóstolos nascerem. Então, tudo isso é uma confirmação, são palavras de Jesus confirmando a reencarnação. Ou seja, o espírito já existia antes daquele corpo. Existe ainda mais uma coisa que você precisa compreender e considerar a respeito da reencarnação. Podem existir muito mais espíritos do que pessoas encarnadas. Hoje a estimativa é que existam de 3 a 4 vezes a quantidade de espíritos desencarnados em relação aos encarnados. Então, se a gente tem 8, a gente vai fazer 4 vezes 8, ou 3 vezes 8 do lado de lá, beleza? Então a gente pode colocar 24 bilhões de espíritos desencarnados e 8 bilhões de espíritos encarnados. Isso quer dizer que, conforme a gente vai desencarnando, uma nova leva vai chegando. Não são os mesmos espíritos que ficam sempre reencarnando. Existe um período em que a pessoa fica lá desencarnada, fica aprendendo lá no mundo espiritual. E aí, se você parar para pensar, você precisa avaliar o tempo de vida média de uma pessoa, quanto tempo leva, qual a expectativa de vida de uma pessoa e a quantidade de pessoas encarnadas. Então, se você está num mundo onde existem 2 bilhões de pessoas, mas elas vivem 40, 50 anos, a rotatividade vai ser uma. Se você está num mundo onde existem 8 bilhões de pessoas e elas vivem 80, 90 anos, a rotatividade vai ser outra. É possível que, equilibrando o tempo, a expectativa de vida e a quantidade de pessoas encarnadas, ou seja, mais gente encarnada, mas eu aumento a expectativa de vida, eu mantenho a rotatividade. Se eu diminuo a quantidade de pessoas encarnadas, mas a expectativa de vida é menor, a rotatividade vai ser uma outra. E é possível que eu mantenha a mesma rotatividade.
Agora, o que a gente está prestes a viver é uma redução na quantidade de espíritos no planeta encarnados e uma redução na quantidade dos desencarnados. A doutrina espírita explica que diversos espíritos desencarnados vão deixar o nosso planeta. Eles serão enviados para outros planetas, para planetas menos evoluídos. Disse que o nome desse planeta, o principal planeta para onde vão os degredados, seria Quiron. E esse mito, essa situação, esse evento da transição planetária, ele é justamente o evento que a Bíblia traz do paraíso perdido. Ou seja, mais uma vez, o paraíso perdido vai se repetir. Então, o paraíso perdido teria sido a migração desses espíritos do paraíso, de um lugar muito melhor, para cá. Normalmente, o que as pessoas sabem do espiritismo é uma coisinha que elas ouviram aqui, uma coisinha que elas ouviram ali, e aí elas já concluem as coisas a respeito disso, baseando-se em informações muito fracas, muito poucas informações. Mas quando você estuda a fundo a doutrina, você percebe que a coisa não é tão simples como se achava que elas eram.